Olá a todos, boa noite. Estamos começando mais uma live, sendo que hoje é o nosso Tinnitus Talk, onde a gente reúne, dois grandes especialistas no assunto. Então nós vamos falar sobre um assunto específico no Tinnitus Talk, que hoje seria casos cirúrgicos de zumbido, né? Um tema que a gente nunca abordou aqui no meu Instagram. Então, é tema novo, é novidade sim, né? Já tô vendo que a minha grande convidada aqui, a doutora Tatiane, já entrou, né? Então, gente, deixa eu dar uma boa noite aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Esteves. Boa noite, Leandro Semiona, Eduardo Rodrigues, Luiz Frabete, Ana, Tereza Lopes, Renata, doutora Glaucia Otorrino, sejam bem-vindos. Eu espero que vocês aproveitem muito essa live, porque eu selecionei dois grandes especialistas aqui para tirar não só dúvidas, né, em relação ao tema, né, dos casos cirúrgicos, mas eu vou bater um papo aqui com eles para eles poderem esclarecer a gente, tá bom? Bom, deixa eu já aqui chamar os meus convidados. Opa, doutor Jamal. Oi, querida, Oiê! boa noite. Boa noite, querida! Tudo bom? Sempre um prazer estar aqui com vocês, doutor Jamal! Ei, que Delícia! saudade! Como vai, doutora Tatiane, doutora Bem, Karina? que prazer! Querido, que bom ter vocês aqui, estou muito feliz. Eu tenho certeza que essa live vai ser muito especial, muito. E o doutor Jamal hoje aqui estreando na minha live. A doutora Tatiana já tem cadeira cativa aqui, então eu espero, doutor Jamal, que seja a primeira de muitas outras que virão, né? Eu sei que você é muito bom assim na comunicação, vai ajudar Imagina. bastante aqui aos nossos seguidores que são profissionais e também são leigos, né? Que são pessoas geralmente que têm zumbido, né? E hoje, né? Como você está estreando, eu vou começar, né? Pedir para o senhor começar aqui a falar um pouquinho da sua formação, onde fica o seu consultório, onde foi sua formação, né? Para que os meus seguidores e o da Tatiane também conheçam um pouco do senhor, tá bom? E depois a Tatiane fala e depois eu falo. Bom, em primeiro lugar, é uma honra muito grande estar aqui com você, doutora Karina, com a doutora Tatiane, que eu já conheço há um bom tempo, né? Já trabalhamos juntos, inclusive. Que legal. E é muito bom a gente poder tá formando um time para ajudar as pessoas, especialmente em um tema tão complexo, né? Eu me formei na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1986. Então, eu fiz 35 anos de formado e já em seguida fiz otorrino no próprio Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e adotei uma carreira não acadêmica, porém fui puxado para a academia, né, durante todos esses anos, porque eu tenho uma dedicação muito grande à área cirúrgica. Então, a minha experiência cirúrgica é muito grande. Eu já tenho mais de 10 mil cirurgias catalogadas em minha clínica, o que é diferente de um serviço público, enfim, é um direcionamento para a minha atividade. E essa dedicação me trouxe uma experiência razoável. E eu falo que eu sou o otorrino dinossauro, porque eu peguei a fase em que o otorrino aprendia a operar ouvido, nariz, laringe, e eu mantive tudo isso. Então, eu sou um cirurgião otológico, sou cirurgião de implante, de próteses osteoancoradas, eu faço praticamente todas as cirurgias de ouvido, além da minha prática diária em consultório também. Então, estou muito feliz de estar aqui com você, uma honra muito grande, e com a doutora Tatiane, que a gente já conviveu bastante também. E seu consultório, doutor Jamal, fica onde? Aqui em São Paulo? Fica em São Paulo, no bairro do Campo Belo, né? E eu fico só no meu consultório.
né? Eu tenho uma clínica também que atende convênios, onde nós conhecemos a doutora Tatiane, mas já há mais de 10 anos, quase 15 anos, que eu fico só na minha clínica privada, fora da minha clínica de convênios. Então, eu fico só no Campo Belo. Perfeito. Seja bem-vindo, muito feliz Obrigado. aqui. Agora, Tati, fala aí. Bom, também quero começar agradecendo essa oportunidade de estar aqui com você, que é sempre uma delícia, né, Karina, participar das suas lives. E realmente um prazer participar aqui com o Dr. Jamal. O Dr. Jamal foi um dos primeiros que me acolheu aqui em São Paulo quando eu vim para cá. Foi uma das primeiras clínicas que eu trabalhei, foi na clínica dele e foram muitos papos de consultório lá também, muitas orientações, não só da parte médica, mas também da parte de vida, né? Então, assim, um aprendizado sempre muito grande. Eu gosto de assistir as aulas dele nos congressos. Nossa, a aula dele, eu lembro a primeira vez que eu assisti. Eu saí encantada, saí louca, falando pro Ítalo, doutor Jamal, que é aquilo? Exato. Mas Você é uma pessoa que tanto. prende. Eu falei, gente, é muito engraçado. Amei. Então, como eu disse, assim, eu cheguei em São Paulo, né? Então, para quem de repente está me conhecendo aqui, eu sou formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu fiz residência também lá, né, no hospital do próprio serviço da PUC, no Hospital São Lucas. Depois disso, na verdade, eu caí em Florianópolis, né, no emprego dos sonhos, e foi lá que o zumbido foi me chamando, porque eu atendia muitos pacientes com zumbido. Na época, ainda em alguns serviços, a gente não tinha uma formação muito aprofundada em zumbido e tontura, mas eu tinha, assim, era um atrativo, assim, todos os zumbidos e todas as tonturas caíam comigo. E depois eu fui vendo também que isso era porque eu dava uma atenção maior para esses pacientes, né? Eu queria acolher. E a necessidade de ter um conhecimento maior acabou me trazendo para São Paulo para fazer o Fellow de Zumbido em 2009. Eu fiquei um tempo ainda indo para Florianópolis e voltando para São Paulo e acabei depois ficando só aqui em São Paulo. Fiquei um tempo, eu fiz o Fellow no Hospital das Clínicas, né? Daqui da USP, e depois fiquei um tempo fora, trabalhando só, e depois tive a oportunidade de voltar para o Hospital das Clínicas para fazer o meu doutorado, e desde então eu assumi também a coordenação e a responsabilidade do ambulatório de zumbido dentro do grupo de implante coclear, né? Um serviço específico do grupo de implante coclear lá no Hospital das Clínicas, e acabei direcionando minha vida mais para o zumbido. Eu ainda faço otorrinolaringologia geral, porque eu acho que a gente precisa ter uma visão sempre global do paciente, desde criancinha, né? Eu acho que isso é uma coisa que me atrai muito, essa possibilidade de a gente ver todas as associações, e a gente não é um ouvido e um nariz e uma garganta, a gente é um ser humano, né? Que é todo interligado. Mas acabei, por conta de me envolver mais com essa parte de autoneurologia, me afastando um pouco mais do ato cirúrgico, mas acompanho muitos cirurgiões lá do HC, então eu acabo tendo uma vivência cirúrgica em paralelo, né? Boto menos a mão na massa, ainda opero algumas coisas, mas eu tenho uma clientela hoje muito mais clínica, né? Mas é um prazer discutir sobre esse assunto, porque eu acho que tem algumas coisas muito interessantes que a gente pode conversar aqui. Mas é um desafio falar sobre cirurgia e zumbido. É um desafio. É verdade. Por isso eu falei, gente, essa live aqui realmente estreando aqui esse tópico. Bom, Tati, obrigada mais uma vez. E para os seguidores da Tatiana e do Dr. Jamal aí me conhecer rapidamente, eu sou fisioterapeuta, né? A Karina Bezerra Rocha. Eu transito entre as 3 áreas de pesquisa, docência e clínica. Eu tenho um consultório aqui em São Paulo. Hoje eu atendo 100% zumbido ou então plenitude auricular, né? Pessoas que têm essa sensação de ouvido tampado com uma questão muscular aí envolvida, que a gente faz um trabalho bem bacana, né? Então eu fiz meu mestrado e doutorado na USP, sempre com o tema zumbido. Eu dou aula em pós-graduações, eu dou cursos, né? Inclusive meu curso em São Paulo vai ser agora no dia 27, 28 e 29 de maio, para os fisioterapeutas. Então, você que é fisioterapeuta, que tem vontade de aprender a não só realizar o tratamento, mas fazer um raciocínio clínico correto, fazer um diagnóstico correto do zumbido somatosensorial, né? Sejam bem-vindos e qualquer coisa me chame aí,
que a gente tá com poucas vagas, 10 vagas apenas, começando agora o terceiro lote, tá bom? Então, bora lá, vamos para o que nos interessa. Doutor Jamal, vou começar com o senhor, né? Já que estamos aqui estreando. Eu queria que o senhor me contasse para nós todos, né? O que seria a otosclerose e como é realizado o diagnóstico? O que o médico tem que pedir? O que ele tem que observar na anamnese, perguntar e nos exames? O que é observado para ver se alguém aqui se identifica com a otosclerose? A autoesclerose é uma doença na qual existe uma fixação ou uma diminuição da movimentação da base do estribo, que é o nosso terceiro ossinho da cadeia ossicular do ouvido médio, indo do externo para o interno. Então, nós temos a orelha, o canal do ouvido, a membrana do tímpano, que está unida ao primeiro ossinho. Então, martelo. Quando a membrana vibra a bigorna e depois vibra o estribo. Ocorre que o estribo ele vai vibrar em uma membrana móvel, e essa membrana móvel, que a gente chama até de segunda membrana, ela vai movimentar um líquido que banha as células auditivas, que tem os seus cílios, e essa movimentação do líquido movimentando os cílios vai transformar um impulso mecânico até aí em um impulso elétrico. Até a base do cílio é um movimento mecânico. Quando entra na célula do ouvido interno, passa a ser um estímulo elétrico. Ocorre que existe uma doença cuja causa é muito difícil determinar, existe um certo grau de hereditariedade, especialmente nas mulheres. Essa doença, ela faz um endurecimento desta base do estribo, onde ele se assenta, na membraninha onde ele se assenta. Então, essa movimentação vai sendo cada vez mais difícil, diminuída, gerando, então, a diminuição da transmissão desta onda mecânica que veio de fora para o líquido, que vai banhar as células do ouvido interno. Então, o que acontece? Essa progressão de endurecimento, escleros é duro, ouvido duro, é essa esclerose, que não tem nada a ver com a esclerose do cérebro, tá? Porque estou esclerosada, né? Não tem nada a ver. Então, este quadro gera uma diminuição geralmente progressiva da audição, pode ser de um lado só, pode ser dos dois lados, também acomete homens, geralmente já na idade adulta. Até pode vir da criança, mas geralmente depois dos 20, 30 anos começa a diminuir a audição. Ocorre que a otoesclerose, por levar uma perda auditiva, pode causar distúrbios na comunicação, e aí a pessoa procura ajuda médica. Um exame clínico, naturalmente nós vamos ver se não tem uma causa externa, se não tem um impedimento qualquer no conduto auditivo, uma perfuração, uma infecção da membrana, enfim, são várias causas que podem também causar sintomas semelhantes. E nesse caso, olhando, geralmente, a membrana do tímpano é normal, o conduto desimpedido, a gente vê a membrana normal, e é fundamental, tanto no exame clínico, nós podemos fazer exames com diapasão, para perceber, notar imediatamente, já durante a consulta, se o paciente tem mesmo uma diferença de detecção, ou pelo menos de relato da detecção daquele som, de um lado ou de outro, e os exames audiológicos, especialmente a audiometria, e a audiometria ela não deve ser feita somente com o gráfico, que a gente chama de audiograma, ou seja, não é só os tons puros que nós vamos medir, mas nós vamos medir a inteligibilidade,
o limiar de recepção de fala, nós vamos fazer um exame que chama impedanciometria, que é uma sondinha que é colocada no conduto que vai medir a mobilidade da membrana, já que o ossinho está preso lá atrás, a membrana também tem uma diminuição da sua movimentação. E os exames de imagem ajudam sim, especialmente a tomografia das mastoides ou de ossos temporais, nas quais pode ser localizado focos de calcificação. E isso é muito característico, então, da otosclerose. Ô, doutor Jamal, e a audiometria, ela tem uma característica, por exemplo, geralmente a perda é mais em graves, é mais em agudos, como é que seria isso? Olha, a perda ela pode começar em graves, mas geralmente o paciente, quando nota que ele está tendo um prejuízo na comunicação, geralmente já se forma uma diminuição, aliás, uma separação da curva de audiometria que a gente chama de curva óssea, da curva ou da via aérea. E essa diminuição ela é ocasionada porque o nervo não foi afetado, mas a condução do som através da cadeia ossicular, sim. Então, existe uma diferença. Pode, sim, começar nos graves, mas não necessariamente. Especialmente porque quando nós avaliamos os pacientes, especialmente em grandes centros, também as cidades são barulhentas, muitos já têm perdas em frequências agudas, então confunde um pouquinho também. Mas o mais importante é associar o raciocínio clínico ao exame clínico e aos exames complementares. Perfeito. E quando é indicado a cirurgia na otosclerose? A indicação, ela é relativa, ela não é uma indicação absoluta e depende de alguns fatores. Obviamente, inicialmente, de um diagnóstico fortemente sugestivo da otosclerose, ou tem quem chama de otospongiose, eu sou da época que chamava otosclerose e continuo chamando de otosclerose. Eu também. Também, que bom, viu, Taisiane? Porque é uma boa discussão, mas enfim, é importante para quem está nos assistindo é entender o endurecimento e diminuição da movimentação do terceiro ossinho, da base dele, que é o estribo, né? Então, essa indicação ela é feita com base em um diagnóstico sugestivo, fortemente sugestivo, o qual vai ser confirmado na própria abertura, na própria cirurgia, porque ao longo desses meus anos eu já também tive experiências de encontrar outros diagnósticos no intraoperatório, apesar deles serem muito sugestivos de otosclerose, e a gente tem que estar preparado para isso. Mas o que determina na minha experiência é o grau de incômodo social pela diminuição da audição e diminuição da comunicação, em primeiro lugar. Se não existe um significativo prejuízo na comunicação, fica muito difícil indicar uma cirurgia. Se existe um prejuízo significativo, eu vou avaliar qual é o tipo de necessidade auditiva que essa pessoa tem. Então, por exemplo, eu tive um paciente que era um advogado e ele veio no meu consultório simplesmente chorando, porque ele tinha uma otosclerose unilateral e o aparelho não estava funcionando bem, não tinha um ganho razoável para ele, porque a rigor, na verdade, ele já tinha uma perda mista, provavelmente a gente vai comentar sobre isso, o que é. E o que acontecia com ele? Ele falava assim, olha, eu ouço o juiz desse lado, mas eu não ouço o outro advogado. Aí o outro advogado percebeu e começou a falar mais baixo. Aí eu já não entendia nada. Aí começou a chorar na minha frente porque as audiências estavam sendo prejudicadas. Então, se é uma pessoa que precisa da audição dos dois lados, eu tenho que avaliar se é um lado só, se são os dois, o grau de progressão, o quanto a cirurgia pode beneficiar em termos de resultado auditivo. Em outras palavras, como eu falei, se existe uma perda associada do nervo auditivo, uma perda neurosensorial, fica uma decisão mais complicada, porque muitas vezes a gente consegue
retornar, digamos, o movimento mecânico através de uma prótese, por exemplo, mas a gente não consegue melhorar o nervo aditivo ou, às vezes, melhora muito pouquinho. Então, outra indicação bem interessante de uma mãe que teve o seu nenê e na gestação a gente sabe que pode haver uma piora muito grande e ela não ouvia o bebê chorar durante a madrugada. Aí começou o marido a achar estranho, achar que ela não queria levantar, né? Aí ela se sentiu muito constrangida e procurou o atendimento médico e foi operada. Então, é uma associação entre o diagnóstico, o grau de prejuízo de comunicação e o contexto que a pessoa vive em relação à necessidade da audição. Perfeito. Nossa, que aula. Amei. Ô Tatiane, e daí puxando esse gancho aí da autoesclerose, né? A gente sabe que muitas vezes um paciente com zumbido, ele pode ter esse sintoma devido a esse quadro aí da autoesclerose. Por que a autoesclerose pode gerar um zumbido? Então, vamos lá. Pensando na fisiopatologia, né, do que hoje se entende de mais aceito para a fisiopatologia do zumbido, então, o zumbido é gerado, e aí só um passinho para trás, para a gente pensar em zumbido, sempre pensar na via auditiva como um todo, e lembrar que a gente tem uma via auditiva periférica, né, que são todas essas estruturas que o Dr. Jamal referiu, mais a cóclea, onde estão as células auditivas, mais o nervo auditivo. E a gente tem uma via auditiva central, que são diversos niveizinhos, que vão desde o tronco cerebral até o córtex auditivo. E o zumbido, ele é considerado uma hiperatividade desta via auditiva central. Então, vários mecanismos acontecem, fazendo com que neurônios se modifiquem e haja um aumento de atividade em diversas estruturas, secundário a um problema da via auditiva periférica, na grande maioria das vezes. E o que é esse problema da via auditiva periférica? Alguma coisa que gere perda de audição, que pode ser em graus diversos, né? Não precisa, a gente não está falando aqui que necessariamente tem que ser uma perda grande, tem que ser uma surdez. Podem ser, inclusive, perdas ocultas, mínimas alterações. Mas, então, o que a autoesclerose faz? Ela reduz a audição. Então, ela reduz a entrada do som da via auditiva periférica, que já não está conseguindo conduzir este som, para chegar nessas estruturas centrais. E aí isso gera toda esses mecanismos que vão produzir o zumbido, né? E aí é uma situação que, imagino que seja a sua próxima pergunta, mas que é onde vem toda a questão da dificuldade de, bom, e aí, vamos operar a autoesclerose para tratar zumbido, né? Não sei se você já ia entrar nesse aspecto, né? Porque aí é uma coisa muito interessante. Então, pensando nessa fisiopatologia do zumbido, a gente precisa entender assim, bom, então se eu restaurar minha audição, o estímulo que está gerando essa hiperatividade da via auditiva central pode ser tratado, reduzido, né? Então, voltando a também falar que a gente pode ter perdas ocultas e gerar zumbido, então a gente precisa pensar que às vezes a gente vai ter um excelente resultado cirúrgico na cirurgia da autoesclerose, uma melhora auditiva excelente, mas a gente não vai ter uma normalização da audição. Então, o resultado da melhora do zumbido na cirurgia da autoesclerose, ele é esperado, né? A gente tem artigos até brasileiros aqui que mostraram taxas assim excelentes de resposta no zumbido, mais de 65% de resolução, de desaparecimento de zumbido, né? Então, assim, é esperado que haja uma melhora, mas a gente não indica a cirurgia da autoesclerose por causa do zumbido. Então, vocês vejam que o doutor Jamal falou vários motivos para a gente indicar a cirurgia. Em nenhum momento ele citou zumbido, né? Porque o ganho da melhora do zumbido, ele é um ganho que a gente espera, mas ele é um ganho secundário, né? E ele não é um ganho que a gente pode dizer, olha, eu vou operar seu ouvido e 100% das vezes isso vai resolver. Então, claro, é discutível. Eu tenho um zumbido incapacitante, eu tenho uma autoesclerose que
tem todos os outros critérios favoráveis para a cirurgia, né? É possível, sim, a gente pensar e até deixar o paciente com uma certa esperança de que a gente vai ter uma boa resposta com a cirurgia da otosclerose. E aí, o que a gente espera, né? Mesmo que não haja uma resolução de 100% da audição, vamos comparar, eu gosto de fazer bastante essa analogia. Imagine que o seu zumbido é a chama de uma vela e a sua audição é a luz. Então, você está lá com uma otosclerose grande, com uma perda de audição grande, então você tem pouca luz. E você super percebe a sua vela, né? Com o resultado legal da cirurgia, você tem um aumento enorme da audição. Então, você tem uma melhora enorme da luz. Então, num primeiro momento, a gente consegue ter pelo menos um mascaramento do zumbido, né? Então, a gente consegue melhorar, nem que seja por perceber melhor os sons externos e deixar nosso zumbido num planozinho completamente de fundo, né? E diferente. Então, assim, a otosclerose pode ser tratada de outra forma? Pode ser colocado no aparelho de audição, por exemplo. Mas toda vez que a gente tira o aparelho de audição, a gente tem a privação sonora novamente. Diferente da cirurgia que você tem, inclusive dormindo, né? A restauração da sua audição. É bem interessante, desculpe interrompê-la, mas porque quem usa o aparelho auditivo vai tirar o aparelho para dormir e geralmente é o momento onde ele mais se queixa. Exato, né? Naquele momento dessa dificuldade auditiva. Então, é importante a gente pensar nessas questões todas. Eu posso fazer um comentário de um paciente aqui, só para a gente não perder esse gancho, né? O Luiz, fugiu o sobrenome dele agora, mas ele comentou aqui que ele desenvolveu o zumbido depois da cirurgia da otosclerose, né? Luiz Frabetti. Isso, exato, Luiz Frabetti. Então, a gente tem que pensar que toda intervenção que a gente vai fazer é uma intervenção que gera um trauma, né? Por mais que a gente esteja consertando um problema, a gente está abrindo um ouvido que estava fechadinho, a gente utiliza instrumentos que têm ruído, a gente às vezes precisa usar um aspirador, tem um pouco de ruído. Então, não é impossível de acontecer algumas perdinhas em algumas células auditivas, né? Então, às vezes, aquele pequeno trauma que foi gerado, que talvez é pequeno perto do ganho auditivo que a pessoa pode ter, ela pode, digamos assim, desequilibrar aquele sistema, né, que estava, de algum modo, suficientemente estável para não gerar zumbido para ele e ter, por conta dessa lesãozinha, um pouco de uma percepção maior do zumbido. E eu acredito que talvez, né, ele perceba mais em situações de silêncio. Imagino que não seja um zumbido que fique, talvez, tão intenso ali o tempo todo, mas isso, né, não vem a questão aqui. Mas só para entender que tudo isso precisa ser discutido realmente com o paciente, né? Tem um comentário aqui da Carla Gásio, ela comentou aqui, né? Tem otosclerose e prótese de Teflon no local dos 2 estribos há 10 anos e eu estou muito feliz com o resultado. Doutor Jamal, e no caso é feito o quê? É colocado uma prótese? Como é que é a cirurgia? Existem várias técnicas cirúrgicas e a técnica mais utilizada no mundo tem uma estratégia. Remover o foco de remover ou transformar o foco da otoesclerose, que é a base do estribo, como eu disse, em uma via de inserção de uma prótese. Então, ou eu tiro essa base e reconstruo com um pedaço de veia ou outra coisa, ou eu faço um furo nessa base do estribo para colocar em ambas as situações, tanto removendo quanto fazendo a perfuração, uma prótese. Essa prótese, ela é colocada entre o segundo ossinho, que chama-se bigorna, até lá dentro do ouvido interno, furando, passando pela base do estribo. Ocorre que tem escolas que usam Teflon, tem escolas que usam vários outros tipos de prótese, platina, ouro, aço com Teflon, enfim, titânio. Tem um monte de tipo de prótese e
Isso depende muito da experiência do cirurgião, da disponibilidade na região que é feita. Eu uso com enorme frequência a prótese de Teflon. A prótese de Teflon tem uma característica de não ser aço, então o aço ele pode interferir em alguns tipos de aparelho de ressonância, o Teflon não. O Teflon é tipo um plástico, vamos chamar assim, né? Então ele faz essa função. Eu tiro o estribo de ação. É como se eu falasse estribo, ok, dá licença que eu vou fazer uma ponte, eu vou ligar direto a bigorna a o ouvido interno, e essa movimentação, então, ela substitui esse movimento natural. Importante, só queria salientar, a doutora Tatiane falou muito bem, mas em todas as cirurgias, obviamente, em todos os tratamentos médicos, mas talvez na nossa especialidade, que é otorrino, ou na sua também, que é a parte de audiologia de zumbido, eu acho que o mais importante é o alinhamento de expectativas. É transformar os dados científicos e os dados de experiência disponíveis ao seu paciente, não para que ele se convença a ser operado, nem para que ele se convença a não ser operado. Ele vai ter disponíveis os dados para fazer uma análise diante da sua individualidade. Porque a sua intimidade, a sua individualidade, é muito difícil eu avaliar. Eu avalio como o advogado ou como a mãe do recém-nascido, mas tem situações que eu não consigo avaliar. Então, o alinhamento da cirurgia, tanto em relação à audição, em relação a zumbido, em relação a eventuais tonturas que podem até ser um pouco persistentes, eventuais complicações, tanto anestésicas quanto propriamente cirúrgicas, pelo próprio acesso através da membrana do tímpano, tudo isso tem que ser transparente, né? Eu sempre falo para o meu paciente que no meu avental aqui está escrito Jamal, não está escrito Jesus. Então, assim, eu não tenho um poder mágico fora da humanidade. Então, as complicações existem, são muito incomuns, cada vez mais incomuns, porque, infelizmente, também, Karina e doutora Tatiane, os pacientes e muitos colegas ainda se baseiam em estatísticas antigas, onde os microscópios eram muito ruins, onde furava a platina do estribo com uma pinçazinha que não furava nada, quebrava tudo. Então, hoje eu uso um micromotor com broca de 0,7 milímetros, 0,6 ou 0,8. Então, são microscópios super poderosos, anestesia super eficiente, que me permite a visualização do campo cirúrgico. Então, assim, o índice de sucesso é grande, mas o alinhamento de expectativas é fundamental. Prometer a cura do zumbido com cirurgia de otoesclerose é impossível, não deve ser feito por nenhum médico. Perfeito, brilhante, muito bom. Agora, Tatiane, vamos mudar o assunto para mioclonias ou síndrome tônica do tensor do tímpano, né? Então, o que seria uma mioclonia, né? Ou até mesmo, se você quiser falar um pouquinho também da síndrome tônica, que poderia também ser uma possibilidade aí cirúrgica nesses casos que muitas vezes gera esse zumbido rítmico, né? Nesses pacientes. Exato. Então, as mioclonias, né? A gente, dentro dessa cavidade ali da orelha média, né? Onde também estão os ossículos, a gente tem músculos, né? O estribo é o menor músculo do corpo, é o menor osso do corpo, e o músculo do estapédio é o menor músculo, né? Então, eles estão ali pertinhos um do outro, né? E os dois mais comuns de terem essas alterações é o músculo tensor do tímpano, né? Que ele passa por uma estrutura por sobre a tuba de Eustáquio, né, que comunica o nariz com o ouvido, e vai se inserir na parte posterior ali do martelo, medial do martelo. E ele vai tracionar, ele vai tensionar a membrana timpânica, e junto com esse outro músculozinho, que é o tensor do estapédio, ele vai proteger a orelha interna de sons muito intensos, essa é a principal função desses músculos, e também alinhar a fala com a audição. Então, quando nós estamos falando, né, ele não deixa influenciar a nossa audição.
nem lesionar nossas células, nem alterar nossa audição. Então, esses músculos, eles têm uma importância fundamental ali no nosso ouvido, mas eles podem, por algumas disfunções, né, que podem estar relacionadas desde a quadros de uma contratura muscular, por uma ansiedade, por uma disfunção muscular de áreas adjacentes ou até neurológicas que podem fazer com que os nervos que inervam esses músculos estejam disfuncionados, eles entram em uma contração ritmada e que a gente não tem controle, né? Então, em geral, a gente tem contrações que são relativamente rápidas e que são, elas param, né? Elas acontecem, intermitentes, era a palavra que eu estava buscando. Então, elas acontecem e elas dão um pouquinho de pausa. Geralmente, que o músculo cansa, ele vai entrar em fadiga, ele dá uma paradinha, depois ele vai lá e contrai. Então, as mioclonias, para quem já teve aqueles tremores de pálpebra, talvez seja a coisa mais fácil da gente comparar com uma coisa que a maioria das pessoas já vivenciou. Então, isso acontecendo dentro da orelha, ele vai movimentar essas estruturas e isso vai ser percebido como som. Algumas pessoas conseguem perceber também como uma sensação vibrátil, né? E outras como som. Geralmente, os pacientes descrevem mais como sensação de batida de asa de inseto, né? Principalmente quando é o tensor do tímpano, porque a membrana movimenta e movimenta o ar e faz essa ali dentro. Podem ser pequenos soprinhos. Alguns falam como se parecesse alguma coisa mais assim também. Mas a característica mais importante é que é ritmado. E esse ritmo não é um ritmo constante. Geralmente ele é um ritmo que varia. Então ele pode bater um pouco mais rápido agora e daqui um pouco mais devagar. E ele é um ritmo que não é o ritmo da pulsação do coração, né? Diferenciando dos zumbidos vasculares, que na maioria das vezes a gente vai perceber realmente uma pulsação no mesmo ritmo do coração, esses costumam ser mais duradouros. Mesmo que a gente perceba em alguns momentos e não perceba em outros, né? Eles ficam percebendo por horas ou dias a fio. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para tratar essas mioclonias é cortar, né? É fazer uma tenotomia, é separar as fibras desse músculo para que ele não tenha mais essas contrações. É uma cirurgia que costuma ter bons resultados. O que acontece é que nem sempre fica claro se é o tensor do tímpano ou se é o tensor do estapédio que está contraído. Então, algumas vezes tem que fazer a cirurgia dos dois músculos. E isso vai refletir mais em alguma, eventualmente, queixa do paciente em relação aos motivos pelos quais os músculos estão ali, né? De repente, perceber um pouquinho de autofonia. Algumas situações, graças a Deus, a gente não costuma ter muitas queixas no pós-operatório. A gente acaba não operando tanto, né, essas disfunções porque os fisioterapeutas, na maioria das vezes, resolvem o problema a ponto da gente não precisar chegar ao ponto de uma cirurgia, né? Mas são situações que sim, a gente pode ter a cirurgia como uma possibilidade de resolução mesmo dessa situação, né? Doutor Jamal, você já teve alguma experiência nessa área de mioclonia, síndrome tônica, alguns pacientes? Sim, esses casos, eles têm sido estudados de poucos anos para cá, de modo mais claro e evidente. E isso transformou o estudo clínico do paciente em algo mais rico, porque nós não tínhamos a noção da existência, que não é tão comum, mas também não é infrequente. E esses casos de mioclonia ou até da síndrome tônica, do tensor do tímpano, esses casos têm sido diagnosticados com uma frequência um pouco maior e eu acredito até que a prevalência esteja aumentando nos últimos... Pelo diagnóstico. É. E pelas tensões. Isso, não, nós estamos fazendo mais diagnóstico. Eu acredito que também está existindo um conjunto de fatores externos ao ouvido que estão levando a essas contrações musculares repetidas.
É importante também lembrar que essa é uma causa que geralmente não se origina no próprio músculo. Então, às vezes, o paciente acha que ele tem um problema do ouvido. Eu digo que é no ouvido, porque Uhum. às vezes são fatores externos que estão causando essas tensões e contrações musculares. O tratamento ele é muito interessante quando corretamente diagnosticado, mas ainda subdiagnosticado. Nós temos pacientes em comum, né, Karina? Você tem um trabalho muito importante nesse desbravamento, né? Você está na ponta do grupo de fisioterapeutas que estão estudando e tratando esses pacientes. E eu acho que é um diagnóstico que a gente tem que sempre pensar. Perfeito, muito bom. Karina, Sim, meu amor. ó, eu quero falar bem rapidinho aqui, porque é uma coisa que é muito importante, que eu acho que cabe nessa questão do que a gente está discutindo dos tratamentos cirúrgicos, né? Porque é preciso. Eu estou usando isso por causa de um paciente específico que passou por 2 anos em vários profissionais, é uma pessoa esclarecida, passou por bons médicos, mas por uma série de condições, ele ficou sem diagnóstico por 2 anos e é uma mioclonia, né? Mas por quê? Aí eu sempre insisto, quem me segue sabe que toda vez eu falo, é preciso caracterizar o zumbido, né? Então, para que a gente chegue no diagnóstico correto e para que a gente eventualmente vá discutir uma cirurgia para uma mioclonia, a gente realmente precisa desse diagnóstico. Então, quando o médico pergunta para o paciente como é o seu zumbido, né? É claro que é importante se é cigarra, se é apito, mas o mais importante que a gente quer saber é o zumbido contínuo o tempo todo? Então, pi, ou ele é ritmado, e se ele é ritmado, ele é uma mioclonia, ou ele é pulsátil e ele provavelmente é vascular. São essas 3 coisas que a gente precisa definir, porque aí também entram realmente as indicações cirúrgicas que vão ir muito bem em alguns casos musculares, né? Em algumas situações que vão gerar esses casos musculares, como de repente cirurgias até não otológicas, mas de ATM ou de outras regiões, e de algumas situações vasculares, né? Então, é sempre importante. Então, se o médico não te perguntar como é o seu zumbido, explique para ele, imite como que é o seu zumbido. Sim. Muito bem tocado aí, Tati, sobre a cirurgia bucomaxilofacial, né? Que é uma das possibilidades, né? Inclusive, eu tenho uma amiga minha fisioterapeuta que ela tinha zumbido há 15 anos e ela fez a cirurgia, né, ortognática e o zumbido dela sumiu completamente. Ela tá em remissão total do zumbido há muitos anos. Então, é uma das possibilidades, né? Aí, quem acha que tem alguma coisa relacionada a ATM, alguma coisa nessa área aqui da ortognática, procurar esse profissional aí, o cirurgião bucomaxilofacial, para fazer uma avaliação e discutir juntamente com o médico otorrino aí, para ver se seria uma possibilidade de tratamento aí para o zumbido. Agora, um tema um pouco espinhoso, né? Mas a gente precisa tocar nesse assunto, é sobre o neurinoma, né? Doutor Jamal, o que seria o neurinoma? A gente precisa tocar nesse assunto. Como é feito o diagnóstico e se, né, existe essa possibilidade aí de realizar cirurgia, como é que seria a análise do paciente com zumbido que foi detectado esse neurinoma? Vale a pena pensar no zumbido e realizar essa cirurgia? Bom, inicialmente eu acho interessante a gente deixar claro que não vale muito a pena falar se é neurinoma, é schwannoma, é isso. Não, não vamos discutir aqui, na minha opinião, anatomopatológico ou possibilidades. Eu chamaria de uma lesão expansiva ou de um tumor benigno na região do conduto auditivo interno, ou seja, não é da membrana do tímpano, não é do canal. É do canal onde tem 3 nervinhos, que é o nervo facial, o nervo auditivo e o vestibular, que é o nervo do labirinto. Enfim, alguma coisa cresceu lá dentro. Vamos, na minha opinião, eu acho mais fácil para quem está nos assistindo entender, né? Bom, existem várias formas de manifestação desses tumores. Esses tumores geralmente são benignos.
Benigno significa ele não se espalha no corpo, mas por ele estar dentro do crânio, a gente pode classificá-lo como um tumor benigno com possível comportamento maligno, porque se ele crescer muito, ele pode comprimir, inclusive, estruturas cerebrais. Bom, a questão é que esses tumores que podem estar em qualquer um dos 3 nervos dentro desse canal, esses tumores vão comprimir o nervo coclear, e o nervo coclear, que é o nervo da audição, é um nervo sensitivo. É diferente do nervo facial, que é um nervo motor. O nervo sensitivo, você toca nele, ele tem consequências. Ele tem ou hiperexcitabilidade, ou o contrário, hipofunção. Enfim, ele é muito suscetível a compressões, mesmo que discretas. Então, em algumas situações, o sintoma do paciente pode ser subitamente o zumbido, pode ser uma perda auditiva súbita ou progressiva, geralmente unilateral, a não ser em algumas síndromes que a pessoa tem tumores neurais repetidos, mas geralmente em um lado só. E a questão é que essa é uma cirurgia que vai impactar em riscos de piora, os quais podem, inclusive, incluir a perda total e definitiva do nervo auditivo, portanto, não vai se conseguir fazer nenhum implante coclear desse lado, e também complicações cirúrgicas. Então, a medicina tenta evitar a cirurgia. Como? Através de um acompanhamento, avaliando o tamanho do tumor, se ele tem crescimento progressivo ou não, se esse é um tumor que já tem comprometimento neurológico, se tem tonturas persistentes ou paralisia facial. E também existem técnicas muito discutíveis, mas quem está nos assistindo tem que ouvir, que são técnicas nas quais se usa uma radiação terapêutica, não necessariamente uma radioterapia. Existem, enfim, várias formas de se aplicar isso que não é cirúrgico. Tem vantagens e desvantagens. A cirurgia geralmente não é pequena, geralmente é uma cirurgia de porte grande, não é porte médio. Então, e outra também, não há certeza de remissão de zumbido e pode até haver piora do zumbido. Então, eu diria que em cirurgia de tumor, seja o neuroma ou parecido com ele, o foco tem que ser avaliar a doença, tumor, se é recomendado ou não a remoção e nunca mais uma vez abordar a cura do zumbido. Muito bom. Tatiane, algum comentário? Só lembrando que realmente, como o doutor Jamal falou perfeitamente, assim, é muito difícil a gente pensar em melhora do zumbido numa cirurgia de neurinoma, mas lembrar para os pacientes que eventualmente se identifiquem com isso, que existe a geração e existe toda a percepção do zumbido que está envolvido com outros sistemas neurais lá do cérebro, com áreas de atenção, com áreas de foco, e que a gente pode, sim, trabalhar essas outras atenções. O zumbido, apesar de estar sendo gerado por uma lesão, né, nesta região, ele não precisa ser percebido com uma intensidade tão alta. Então, não quer dizer, não temos nada a oferecer num paciente com neurinoma e com zumbido, né? Mas realmente não dá para a gente colocar expectativa no tratamento cirúrgico. Aliás, doutora Tatiane, brilhante de novo, a gente tem que lembrar que o tratamento do zumbido em caso de neurinoma independe da cirurgia, ou seja, exato, diagnosticado o zumbido, mesmo com o neurinoma, já é fundamental se iniciar o tratamento, independente se vai gerar ou não. Exato. Agora, uma coisa assim que eu vejo que é muito comum, né, no dia a dia da prática clínica, mas que gera muitas dúvidas, é se isso gera o zumbido, que seria o caso da alça vascular,
né? O que seria alça vascular, doutor Jamal? E como é que o senhor faz algum teste terapêutico para, de repente, pensar na alça vascular como a causa do zumbido? E se existe uma questão aí relacionada à cirurgia, é possível fazer cirurgia dessa área aí, dessa alça? Esse tema também tem sido discutido de poucos anos para cá, em função, na minha opinião, muito mais da melhora da tecnologia dos exames de imagem, que estão vendo cada vez melhor e mais detalhadamente todas as estruturas do corpo humano. Essas alças vasculares são caminhos tortuosos ou caminhos diferentes daquele caminho esperado por artérias ou veias que estão dentro do ouvido interno ou ao lado dele no conduto auditivo. Ocorre o seguinte, que a minha prática clínica mostra que a correlação direta de zumbido com a presença ou não com a presença da alça vascular ainda é muito difícil de ser feita uma correlação direta, porque é extremamente comum o paciente ter zumbido de um lado, alça vascular do outro. E muitas vezes esse paciente tem alça vascular e não tem zumbido, e muitas vezes ele tem os dois. Então, às vezes o zumbido é inclusive bilateral, a alça vascular é de um lado só. Eu não faço nenhuma cirurgia para a alça vascular. Eu acho que, a não ser que seja um tumor vascular, e não a alça vascular, geralmente ela é referida e ela é vista como uma observação. Eu acho que a medicina precisa evoluir mais em relação à correlação direta da alça vascular com o zumbido e também da resolução, por qualquer motivo, da alça vascular e remissão do zumbido. Essas duas coisas, para mim, ainda não estão muito bem sedimentadas, o que torna o risco de mexer nisso um risco muito alto. Ô, Tatiane, você costuma fazer na sua prática clínica algum teste terapêutico com um anticonvulsivante, essas coisas? Bom, então, perfeito o que o doutor Jamal falou. Isso eu vejo da mesma forma, né? Então, a gente encontra muito como achado de exame uma alteração que não se correlaciona com a lateralidade do zumbido, muitas vezes, o que faz realmente a gente ficar em dúvida se quando a gente encontra uma alteração ipsilateral, se aquilo é a causa, né? Então, tem alguns pacientes que têm um quadro mais exuberante. Então, por exemplo, tem um rebaixamento auditivo que não é justificado por nenhuma outra alteração. Tem uma alteração no BERA, por exemplo, que é um exame que a gente vê a condução neural do nervo, né? Então, tem algumas tonturas muito rápidas e repetidas que podem também ser por uma situação que a gente chama de um conflito neurovascular, que é quando o nervo e o vaso estão próximos, podendo gerar esses sintomas. Então, se há um quadro um pouco mais florido, né, que me faz pensar mais nisso, eu uso sim anticonvulsivante. Já tive pacientes que responderam e que ficou fechado que o diagnóstico era esse mesmo, né? Mas tem pacientes que a gente usa e não responde. Então, não respondeu a medicação ou aquele diagnóstico não explicava, né? Ou a gente prescreve anticonvulsivante para quem não tem alça vascular. E também pode responder, exato, para o zumbido, né? Exatamente. Quando existe a paroxismia, esse quadro dessa tontura, né, e melhora, aí eu acho que a coisa fica um pouco mais óbvia, né? Ou os espasmos do facial, né? Mas aí pegando geralmente outras áreas, mas que pegam mais o facial, que pode ter alças vasculares também. Então, mas mesmo no hemispasmo facial, mesmo nas nevralgias, não é certeza sempre que é uma alça vascular. Mas quando tem mais sintomas, faz pensar um pouco mais, né? E a alça vascular tem duas condições que ela está relacionada ao zumbido. Aos zumbidos pulsáteis, né? Que nem sempre também a gente tem certeza que é pela pulsação da artéria sobre o nervo que a gente está percebendo a pulsação. Mas nesses casos, quando é feita a cirurgia, né? Obviamente o paciente muito bem estudado, nenhuma evidência de que seja por um outro motivo aquele zumbido pulsátil,
parece ter uma resposta melhor, né? E uma indicação melhor, porque às vezes são zumbidos mais incapacitantes. E quando seria pelo, né, o nervo ele tem um revestimento, né, que é uma bainha, e uma outra teoria que é que, por tanto pulsar sobre esta bainha, aquilo vai desencapando aquele fiozinho, o que poderia gerar a alteração da perda auditiva e aí todo o processo, como qualquer outra perda, né? Então, essa que fica um pouquinho mais diferente. Então, se há uma perda evidente, fica mais lógico. Agora, ter a alça, audiometria normal, bera normal, será que é por aí? Talvez não, né? Entendi. Muito bom. Para a gente finalizando, né, vou perguntar para o doutor Jamal sobre as fístulas arteriovenosas. Então, também as fístulas arteriovenosas têm dificuldade de correlação direta com a geração do zumbido, porque eventualmente podem ser encontradas também como achados, mas geralmente as fístulas, se elas são significativas, podem sim gerar zumbido pulsátil. Esse zumbido aí ele é simultâneo e síncrono, ou simultâneo ou quase simultâneo, mas síncrono com os batimentos cardíacos. Então isso faz com que a gente pense já nessa correlação direta. E isso é infrequente, mas é um diagnóstico que deve estar na cabeça de todo médico, e mesmo porque também a própria abordagem ela é indireta, geralmente medicamentosa, raramente a gente vai conseguir chegar em níveis de embolização tão pequenos quanto algumas fístulas podem gerar sintomas. E aí eu queria complementar, porque o doutor Jamal, lá quando estava falando da tosclerose, muito lindamente falou de usar o diapasão para avaliar a audição, né? Coisa que está se perdendo, infelizmente, que é o exame físico. É verdade. Então, zumbidos pulsáteis, a gente sempre precisa auscultar a mastoide do paciente, o pescoço, os olhos, porque pode ter fístulas, né, atrás do olho, a parte cardíaca, para ver se não tem sopros que exacerbam. E as fístulas, principalmente quando elas são um pouquinho maiores, elas podem ser audíveis, às vezes até ao ouvido, né, desprovido de otoscópio, de estetoscópio, mas você consegue ouvir. Então, o zumbido pulsátil, o paciente precisa ser muito bem examinado, o paciente precisa ter uma avaliação cardiovascular, precisa ter uma medida de pressão no consultório, não pode ser só uma otoscopia. Tem, né, doutora Tatiane, pode gerar zumbido pulsátil, né? Exato. Gente do céu, eu acho que finalizamos. Eu tô aqui assim. Ai, não dá pra gente estender um pouquinho mais? Meu Deus do céu, eu tô anestesiada, porque eu fiquei, você vê que hoje eu falei pouco, eu fiquei prestando atenção, assim, atenta, com o olho desse tamanho. Tem uma pergunta aqui, peraí, deixa eu ver da Isadora. Por quanto tempo se prescreve o anticonvulsivante? Acho que assim, para ver se realmente responde se tiver uma alça vascular. Eu me permita, doutora Tatiane, Sim. porque eu achei muito interessante a pergunta. Nós, de uma certa forma, somos doutrinados às matemáticas. A gente quer tangibilizar. Zumbido é intangível, tratamento é intangível e depende da evolução de cada paciente e depende de cada situação e de cada momento. Eu diria que é uma experiência clínica. O mais importante é dizer ao paciente: estamos juntos em um processo, em um caminho. Quando vamos chegar, quanto vamos chegar, como vamos chegar, não sei. Mas eu digo sempre que eu estarei ao lado dele. Ai, que legal. Pois é, eu ia perguntar qual a mensagem, né? Acho que o doutor Jamal já deixou a mensagem dele aí para as pessoas que têm zumbido. Tatiane, qual mensagem, o que você gostaria de deixar aí de mensagem para as pessoas que têm zumbido, principalmente para elas? Então, acho que são duas coisas. Então, eu vou frisar de novo. Pensando que a live foi sobre tratamento cirúrgico, ajudar a diferenciar qual a característica do seu zumbido, porque alguns podem direcionar mais para um tratamento cirúrgico e outros realmente não vai ter nada cirúrgico que possa beneficiar. Muito bem dito pelo Dr. Jamal, essa questão de querer colocar uma expectativa, um tempo.
Dificilmente a gente tem um único caminho para tratar zumbido, né? A gente tem caminhos diversos que podem andar em paralelo, ou como pode a gente escolher primeiro um caminho para depois fazer outro caminho. E isso tudo depende desse olhar para esse ser humano, essa pessoa que está na nossa frente, que tem medos, que tem inúmeras questões que estão sendo abordadas e que geralmente o zumbido vem associado a isso tudo. Então, realmente, a empatia, saber que a gente está junto nessa jornada e lembrar que a melhora do zumbido, geralmente, ela tem que ser analisada numa faixa de tempo mais amplo e lembrar que é cíclico, isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente está aqui em cima quando começa um tratamento, aí a gente dá uma melhoradinha, aí dá aquela piorada. Geralmente, a gente não observa a melhoradinha. A gente percebe que deu uma piorada. Só que a cada subida sobe um pouco menos. E a cada descida pode descer um pouco mais. E às vezes a gente só vai ver isso quando olhar um tempo maior, né? Então, sempre análise do zumbido numa janela de tempo mais longa. Nossa, que brilhante! Gente, eu acertei muito nos meus convidados hoje. Realmente, assim, essa live vai ficar assim no meu coração, porque eu aprendi demais. Foi, como eu falei, o primeiro tema, né? Relacionado a essa parte cirúrgica. E hoje, realmente, eu estava aqui observando quietinha. E, Karina, a gente precisava ter falado de implante também. Precisava... você não sabe quem vai ser meu convidado da próxima sexta-feira. Tá, agora sim. Você não tem noção. E eu vou mandar mensagem para você. Uau! Vou estar aqui, ó. Show! Doutor Jamal, eu tô muito feliz com a sua presença. A sua presença, assim, foi brilhante, sensacional. Não esperava menos que isso, porque suas aulas no congresso eu nunca perco. Eu posso estar tendo tema de fisioterapia. Eu vou na sua aula. Não quero nem Obrigado. Tá falando. Então, assim, obrigada mesmo pela aula. Tatiane sempre também magnífica, né? Uma conhecedora, realmente. Às vezes, quando eu ligo para ela, Tati, me ajuda aqui, me tira essa dúvida. É uma pessoa que eu confio demais, né? Então, não foi à toa que esses dois profissionais estão aqui hoje. Obrigada, gente, pelos corações aí que vocês, né, colocaram aqui na minha live. Obrigada, espero ter ajudado. E próxima semana a gente vai falar sobre implante coclear com um grande especialista que vocês vão ver quando eu anunciar. Vai ser muito legal. Eu até me surpreendi, estou super feliz também com a presença. Gente, obrigada, doutor Jamal, doutora Tatiane. Obrigado. Obrigada a todos vocês. Obrigada, doutor Jamal. Obrigada, Karina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo a vocês.